Olá! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a este canal. Este canal é onde iremos estar falando sobre algo muito importante. Algo muito importante que Deus colocou no meu coração e eu não vou guardar só pra mim. Eu preciso compartilhar com você. Você que é pai, que é mãe, você que é professor, você que é coordenador do Ministério de Criança, você que é aquele auxiliar do Ministério de Criança. Esse canal aqui é pra você, porque o que eu irei falar aqui é algo para você, algo de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos seus alunos, para a vida de todos aqueles que estarão aqui ouvindo o que eu tenho para falar. Então, eu vou começar explicando que nesse canal, o que eu vou começar a falar, na verdade, é sobre os 7 princípios. Que 7 princípios é esse? Fique aí que eu já volto. 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. 7 princípios nós vamos aprender. 7 princípios de Deus para você. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. É fácil de entender. Preste atenção na letra dessa canção. Voltei! Deu pra perceber mais ou menos o que é que nós iremos falar aqui? Pois é, 7 princípios. E hoje eu irei ensinar o que é que significa cada princípiozinho desse. E depois, nos outros vídeos, nos próximos vídeos, eu estarei explicando cada um individual, o que nós iremos retratar em cada princípio, o que nós iremos aplicar em nossa sala de aula, o que nós podemos aplicar na nossa família, cada um desses princípios. E como vocês já perceberam, o nosso primeiro princípio que nós iremos falar hoje é o princípio da soberania. Nós vamos ler na Bíblia em Apocalipse 4, versículo 11. Por quê? Porque tudo que iremos falar aqui é com base bíblica. Nada é sem Deus. Deus é o centro de todas as coisas. Então, todos os princípios, tudo que iremos falar tem base bíblica. Então, nós vamos ler esse primeiro princípio da soberania. Nós vamos ler lá em Apocalipse 4, versículo 11. Que diz assim: Ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder. Porque o Senhor criou todas as coisas. Todas elas foram criadas e chamadas à existência por um ato de sua vontade. Soberania é ensinar, por exemplo, o conceito de autoridade, de governo, de poder. É saber que alguém está no controle. Primeiro nós iremos aplicar esses princípios na nossa vida, para depois aplicar esse princípio na vida das nossas crianças. Então o que é que nós iremos ensinar para essas crianças a partir do princípio da soberania? Nós iremos ensinar a ela, por exemplo, o criacionismo. O que é criacionismo? Ou seja, o mundo foi criado por um ser supremo. Ou seja, Deus criou tudo e todos. E lógico que o que queremos aprender na soberania é sobre a criação. Não é? Como vocês podem ver aqui, né? Eu coloquei aqui os dias em que Deus criou todos. Deus criou tudo. Foram 7 dias, como nós aprendemos, né? E nós sabemos. Outra coisa que nós iremos aprender nesse princípio é a autoridade. Nós iremos aprender e nós iremos também ensinar para as nossas crianças. O Senhor Jesus, quando Ele criou o homem, Ele deu a ele a autoridade de comandar. Não foi? De dominar sobre os bichos e fazer essas coisas. Então, existe o princípio da autoridade. Então, Deus, Ele é o ser supremo, mas também nós precisamos entender que existe uma autoridade a ser respeitada. Entendeu? Outra coisa, e essas autoridades que nós falamos, é a autoridade da família, é a autoridade na igreja, que é o pastor, é a autoridade de governo, é um presidente, é um prefeito, que existe uma autoridade a ser respeitada. Então, as nossas crianças estarão aprendendo sobre isso. Outra coisa que o princípio da soberania ensina, que existe
uma liderança. Eles precisam entender que existe uma liderança e que eles precisam respeitar esta liderança. Então, o princípio da soberania, ele é basicamente isso. Nós iremos ensinar as nossas crianças sobre um ser soberano que é Deus. Está acima de todas as coisas, de tudo e de todos. E o próximo princípio que nós iremos falar hoje é o princípio da mordomia. Mas que princípio? O que é mordomia? Então eu queria ler lá em Gênesis 2, versículo 15, que está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. Então o Senhor Jesus, ele colocou Adão, criou o ser humano para quê? Para cuidar do que ele fez. Então a mordomia nos ensina a orientar o ser humano, a orientar as nossas crianças na administração de posses internas, ou seja, consigo mesma, e as externas, com o que Deus criou. Então no princípio da mordomia nós iremos ensinar o quê? Primeiro, cuidados internos. Que cuidados internos são esses que nós iremos estar ensinando? É o cuidado, aquele cuidado que teremos que tomar, se preparar para o que tem entrado na nossa mente. A nossa mente é do Senhor Jesus, então nós precisamos cuidar do que está entrando, nós temos que ser mordomos. O que é o mordomo de uma casa? O mordomo de uma casa é aquele que cuida da casa, é aquele que prepara tudo, que organiza tudo, que toma conta de tudo dentro de uma casa. Então nós iremos ter que tomar cuidado com esta casa, porque esta casa ela é templo do Espírito Santo do Senhor. Então você tem que levar a sua criança a entender de que ela é templo do Espírito Santo do Senhor e ela tem que ser mordomo daquilo que Deus deu para ela. Então a nossa mente também, nós temos que tomar cuidado com o que está entrando na nossa mente. O próximo ponto que nós iremos aprender e ensinar com a mordomia é o cuidado com o corpo e com, lógico, com a saúde. Então, nós estaremos ensinando às nossas crianças que eles precisam se cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E esse corpo aqui precisa tomar banho, precisa escovar os dentes, precisa passar um perfume, precisa ser cuidado. Precisa também cuidar da saúde. O que é que tem comido? Só tem comido besteira? Entendeu? Como é que está a nossa saúde? Então a gente precisa tomar cuidado também da nossa saúde. Outro ponto que nós iremos aprender é o cuidado com o nosso tempo. Com o que nós temos desperdiçado o nosso tempo? Com o que as nossas crianças têm desperdiçado o tempo delas? Então nós precisamos alertar a elas. Crianças, o que você tem feito com o seu tempo? Você precisa cuidar do seu tempo. O seu tempo é precioso para o Senhor Jesus. Vamos dar o tempo para Ele. Outra coisa é cuidados externos. Que cuidados? Que cuidados externos é esse? Esse cuidado externo é aquele cuidado a bens materiais. Porque Deus nos dá a condição para a gente comprar algo. E assim também precisa ensinar nossas crianças a dar valor àquilo que eles ganham, àquilo que eles têm. Como a cama, como roupa, como brinquedos. Então eles precisam ser mordomos também daquilo. Porque até o dinheiro que o pai ou que a mãe deles ganham, foi Deus que deu. Então se Deus deu a condição de comprar, é porque foi Deus quem deu. Então ele precisa ser mordomo daquilo. É um brinquedo para não quebrar, é a sala de aula para não estragar, para não causar defeito. Então é isso que é ser mordomos do Senhor. Então é isso que nós iremos passar para as nossas crianças, entre outras coisas. E que no próximo vídeo eu estarei contando para vocês e conversando com vocês. E o nosso próximo princípio é a individualidade. O que é a individualidade? Lá em Gênesis 1:27, eu vou ler para vocês agora o que é que significa isso. Lá em Gênesis 1:27, diz o seguinte: e assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher
Ele criou. Homem e mulher, Ele criou. Homem e mulher são iguais? Não. São diferentes. Então, cada um tem a sua individualidade em corpo e também em atitudes, em dons, em talentos. Então, é isso que é individualidade. É cada um ter a sua individualidade. Que iremos ensinar para nossas crianças sobre individualidade? Espera só um minutinho. Primeiro, nós iremos ensinar às nossas crianças respeito. Respeitar as diferenças. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Eu sou magrinha. Já tem gente que é gordinha. E a gente precisa respeitar isso, porque para Deus, todos nós somos iguais. Então precisamos entender isso, explicar isso para as nossas crianças. A inclusão. O que é a inclusão? A inclusão, no mundo de hoje, nós vivemos com vários tipos de pessoas. Pessoas com deficiências, deficiências auditivas, deficiências visuais, deficiências de membros. Nós temos pessoas com várias deficiências e nós precisamos incluir essas pessoas no nosso meio, porque essas pessoas também são importantes para Jesus. E precisamos levar as nossas crianças a entender que cada um tem a sua individualidade. Outra coisa que nós iremos ensinar para as nossas crianças: dons e talentos. É explicar para elas que cada um de nós temos dons e talentos. Ninguém é igual. Eu sei ministrar para crianças, sei falar para crianças. Já tem gente que não sabe falar para crianças. O dom dela é outro. O dom dela é servir em outro ministério. Tem gente que sabe tocar violão. Tem gente que sabe tocar guitarra. Tem gente que sabe tocar bateria. Tem gente que sabe fazer outra coisa. Mas todo mundo é importante para Jesus. Cada um tem a sua individualidade. Outra coisa muito importante e que está acontecendo no mundo muito de hoje e que no princípio da individualidade nós estaremos ensinando para as nossas crianças, que é o combate ao bullying. Nós estaremos ensinando as nossas crianças a tomar cuidado com isso, porque é algo muito, muito, muito sério que está acontecendo. E levar eles a entenderem que cada um tem a sua individualidade e não ficar perturbando, não fazendo picuinha, tomar cuidado, juntar, se achegar, saber que aquele ser humano tem aquela individualidade. Nós precisamos ajudar. Outra coisa, na identidade. Que identidade é essa? Essa identidade, na verdade, é dividida em duas partes. A identidade pessoal. Quem eu sou como pessoa. É eu me reconhecer como filha de Deus. É minha identidade pessoal. E a identidade sexual. Que isso é também uma coisa muito importante que nós estaremos precisando ensinar para as nossas crianças. Menino e menina. Ou é menina ou é menino. Cada um Deus criou com a sua individualidade. Então nós estaremos ensinando isso também às nossas crianças. O nosso próximo princípio que nós iremos estar falando agora é o princípio do caráter. Como eu expliquei aqui, como eu já li, na verdade, em Gênesis 1:26, que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Então, o caráter, ele quer dizer isso, que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, na verdade, o que é o caráter? O caráter nada mais é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. É o que há por trás de nós. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter o caráter de Deus. Nós precisamos ter um caráter de Cristo. E este caráter de Deus é o que nós precisamos estar ensinando às nossas crianças. Que caráter é esse? E existem dois tipos de caráter, que é o positivo e o
negativo? Que caráter positivo é esse? É um caráter de amor, de alegria, de pacificação, que traz calma, de coragem, de prudência, de gentileza, de fidelidade, de pontualidade, perseverança, bondade, paciência, tudo positivo, porque a criança que cuidamos, que educamos e que está sob nosso domínio, no momento, seja filho ou seja alunos de escola bíblica dominical, nós temos o dever de ensinar a ele o caráter de Cristo. Então temos que explicar a ele que eles precisam ter o caráter de Jesus e não um caráter negativo. E esse caráter negativo, preguiça, maldade, preconceito, egoísmo, palavrões, ciúme, roubo, ódio, fofoca, desorganização, gula, isso tudo é uma pessoa de mau caráter. E é isso que precisamos estar ensinando às nossas crianças. Queremos ensinar com o princípio do caráter. A criança ter o caráter de Cristo. E o nosso próximo princípio que nós iremos aprender agora é o autogoverno. E na palavra de Deus, vou ler aqui na Bíblia agora, lá em Provérbios 25, 28, diz o seguinte: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontade é como uma cidade com seus muros derrubados. Então nós precisamos nos autogovernar e ensinar as nossas crianças também a se governar. O que é esse autogoverno? A palavra já disse se autogovernar. E o símbolozinho do autogoverno é um sinal, porque o sinal significa pare, pense e siga. Mas para quem você vai dizer isso? Para mim. Eu vou estar dizendo isso para mim. Você vai estar dizendo isso para você e vai estar ensinando as suas crianças, os seus filhos, sobre ter autogoverno. É se controlar. Controle em quê? Controle financeiro. Vícios. Quais são os vícios que você anda tendo em crianças? Vocês andam viciadas em celular? Vocês andam viciadas em videogames? A gente precisa ter autocontrole. Isso não pode. A gente precisa controlar a nossa vida. A outra proposta do princípio do autogoverno é a gente se disciplinar, ter disciplina. Eu preciso ter disciplina no meu dia a dia. Eu preciso me controlar. Eu preciso exercer o meu autogoverno. Eu preciso ter respeito às leis. Está no autogoverno. Eu preciso ter uma rotina. Eu preciso ter rotina. Então, tudo isso aqui, nós iremos ensinar as nossas crianças a ter autogoverno, a praticar esse autogoverno. Muitas crianças andam estressadas, andam nervosas, andam ansiosas com algo. Nós precisamos ensinar elas a ter esse autocontrole. Então, essa é a proposta do princípio do autogoverno. E o nosso próximo princípio está perto. Esse é o 6º princípio. É o princípio do semear e colher. O nome já diz, semear e colher. Tudo que eu planto, eu colho. É lógico? E lá na Bíblia, em Gálatas 6, 7, mais ou menos na parte B, né, do versículo, diz assim: o homem sempre colherá aquilo que ele semeou. Então, tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Então, se eu plantar feijão, eu vou colher, lógico, feijão. Só que o princípio do semear e colher não fala sobre agricultura, mas é mais ou menos isso.
mas em atitudes. Tudo que nós plantamos em atitudes, nós iremos um dia colher também em atitudes. E esse princípio do semear e colher, nós iremos ensinar algumas coisas para as nossas crianças. A ter dedicação, não é? A ter também bondade com as coisas, com as pessoas. Porque tendo bondade, nós iremos colher o quê? Amor, carinho. Uma coisa muito importante também, que as crianças precisam aprender. Obediência. E várias outras coisas que nós iremos poder ensinar com o princípio do semear e colher. Entendeu? Muitas coisas. Cuidado com o pai, cuidado com a mãe, honrar o professor na escola, ter cuidado com os nossos amigos, ser carinhoso, porque lá na frente a gente só vai colher coisas boas. Mas se plantarmos coisa ruim, iremos também colher coisas ruins. Então iremos ensinar as nossas crianças sobre o semear e sobre o colher. E o nosso último princípio, e muito importante, que eu sou apaixonada por esse princípio, esse é o princípio da união. E nosso símbolozinho da união é dois menininhos de mãozinhas dadas, juntinhos, que é o que esse princípio vai falar. E primeiro eu vou ler um versículo na Bíblia, que está lá em Gênesis 6, versículo 18. Mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nesta embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. O que eu posso observar nesse texto? Que Deus é um Deus de aliança. A união, ou como algumas pessoas chamam, aliança. Não é? Aliança, união é a mesma coisa. Então Deus, ele fez uma aliança. Ele é um Deus de aliança. E aliança com quem? Primeiro, a nossa aliança é com Jesus. É a primeira aliança com quem nós temos que fazer? Com o ser supremo, que é Deus. Mas que aliança é essa? Ah, não, eu só vou para a igreja, eu vou ali, eu sou unido com Deus, eu estou com Ele, eu oro. Não, é uma aliança de estar junto com Ele, de estar buscando a Ele, de estar mais próximo a Ele. Então é isso que você vai ensinar para a sua criança. Que a nossa aliança primeiro tem que ser com o Senhor Jesus. Buscar dEle, estar junto com Ele. E a aliança também é uma aliança com o corpo de Cristo. Quem é este corpo de Cristo? É eu e você. Somos nós. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar cada vez mais próximos. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Então é isso que eu tenho ensinado para as minhas crianças. É isso que eu tenho ensinado para as pessoas. Que é a união. Que não importa se tem 1000, se tem 2000, mas se tiver um e ser unido, é muito mais forte do que 1000. Então isso é a união com o corpo de Cristo, é estar em harmonia, é estar com integridade, é estar com mutualidade, é estar todo mundo junto, é um ser generoso com o outro. E é isso que é a união, é estar junto com o outro para que não há quebra de aliança. A quebra de aliança não é um dos princípios, o princípio é a união. Então se há quebra de aliança, estamos infringindo um dos princípios. Então é isso que estaremos ensinando para as nossas crianças. Bom, e aqui estão os nossos 7 princípios. Esses princípios de governo no qual nós iremos levar primeiramente para a nossa vida, porque não adianta a gente estar na sala de aula ou em casa ministrando para as nossas crianças como viver os princípios do Senhor Jesus se nós não aplicamos na nossa vida. Então esses são os princípios, primeiro para aplicar nas nossas vidas, depois para nós ensinarmos às nossas crianças esses princípios. Eu estou aplicando esses princípios aqui, nas salinhas aqui da igreja, porque eu sou professora de sala de aula. E está sendo muito gratificante ensinar para as crianças. Vocês não sabem o quão lindo é a gente estar passando e ensinando esses princípios para essas crianças. E eles estão correspondendo, o que é o mais interessante. Eles estão sabendo que existe um Deus soberano. Eles estão sabendo que eles precisam se autocontrolar em algumas atitudes na vida deles, dentro de casa, com relação aos seus pais.
Eles sabem que se ele plantar o amor, ele vai colher carinho. Mas se eles plantar a desobediência, eles podem colher algo muito ruim. Que o caráter de Cristo, eles precisam ter o caráter do Senhor na vida dele. Que a individualidade, cada um é de um jeito. Que o meu colega do lado tem um cabelo duro, que o dele é liso, mas se o meu coleguinha do lado, ele é importante para Deus, assim como eu sou. Mordomia, eu preciso ser mordomo do Senhor. Se eu cortei um papel na salinha de aula e o papel caiu no chão, vamos lá, pegue o papelzinho do chão, bote no lixo, porque a salinha daqui, nós precisamos ser mordomos, nós precisamos cuidar dessa sala aqui. Precisamos ser mordomos do Senhor. Por isso o símbolozinho é uma mão, cuidar, dar. E a união, que a união é que nos junta, é o que nos faz, a aliança. Não pode ser quebrada a nossa aliança no Senhor Jesus. Então que Deus possa assim estar abençoando vocês. E nos próximos vídeos, cada vídeo eu estarei falando sobre um princípio. E como eu iniciei eles aplicando em sala de aula. Como foi que eu ensinei primeiro para as minhas crianças, porque eu precisei ensinar antes de aplicar nas lições, nas histórias bíblicas. Então eu fiz o seguinte, eu ainda estou no processo de ensinar às crianças o que é que significa cada princípio. E aí eu vou estar ensinando para vocês como foi que eu fiz isso em sala de aula. Tá? Então eu vou estar passando para vocês o que eu estou vivendo e que seja de bom grado e que Deus abençoe muito a vida de vocês, guardem e que proteja e que em breve, provavelmente logo, eu estarei aqui de volta mostrando mais um vídeo sobre os 7 princípios de Deus.